O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. Não existe Evangelho sem poder. E não existe poder sem o Evangelho. O Evangelho do Senhor é o poder. É aquilo que realiza. É aquilo que transforma. Existem muitas pessoas que não sabem explicar o porquê e como houve uma mudança na sua vida. Não sabem explicar. Mas sabe o que foi. Sabe a causa. Sabe a razão. É o Evangelho, que é o poder de Deus. O poder que transforma, o poder que vivifica, o poder que traz vida. Nós lemos na palavra de Deus em Romanos capítulo 1, verso 16. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele diz: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Agora vamos pegar aqui nessa palavra poder. O que é poder? O que significa ter poder? Poder significa a autoridade. Repita comigo, autoridade. Poder significa capacidade. Poder significa domínio. Poder significa posse. Poder significa legalidade. Poder significa controle. O Evangelho do Senhor, ele passa a ter autoridade sobre a sua vida quando você nasce de novo. Quando o quê? Quando o quê? Nasce de novo. Porque tem muita gente que tem o nome de crente, mas não nasceu de novo. O Evangelho, ele tem poder naquele que nasceu de novo. Naquele que só fingiu que nasceu de novo, ele não tem poder. Ele não tem autoridade. Mas ele tem autoridade, ele tem capacidade, ele tem domínio, ele tem posse, ele tem permissão, ele tem legalidade, ele tem controle sobre a vida daqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. O Espírito Santo te chama para viver na ação desse poder. Na ação do poder de Deus. E aí vem a pergunta: bem, o poder é autoridade, o poder é domínio, o poder é legalidade. Para quê? Para que esse poder? Esse poder do Evangelho, ele atua na vida daqueles que um dia foram destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que todos foram destituídos da glória de Deus. Todas aquelas pessoas que não confessaram a Jesus como Senhor e Salvador, ainda estão destituídos da glória de Deus. Todos aqueles que não converteram o caminho a Jesus, ainda estão destituídos da glória de Deus. E aí a Bíblia diz aqui: porque o poder de Deus para a salvação, repita comigo, para a salvação. É para isso. É para resgate, é para a mudança das trevas para a luz. Antes de conhecer o Senhor Jesus Cristo, você não tinha luz, não via caminho. Existem pessoas aqui que ainda não converteram o seu caminho a Jesus, e o seu caminho está escuro. Você não vê caminho, você não vê luz, a sua vida está fechada, não há saída. Você não sabe para onde ir. E ontem eu ouvi uma pessoa falar que antes de nascer de novo em Cristo, existia um vazio. Um vazio inexplicável. Um vazio
Um buraco aqui dentro que só Jesus preenche. Um buraco aqui dentro que só o Senhor Jesus preenche. E talvez você está aqui nessa noite com esse buraco. Esse buraco que você já tentou preencher com noitadas. Esse buraco que você já tentou preencher com bebidas, com drogas. Esse buraco que você já tentou encher com tantas coisas do seu jeito. Mas esse buraco, ele só aumenta a cada dia. Ele só aumenta a cada dia e você não sabe como fazer. Mas pela palavra de Deus hoje, o Espírito Santo te diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso, diz o Senhor. Ele é aquele que consola a sua vida, Ele é aquele que traz paz à sua vida. Mas aí Ele atua na vida de quem? Na vida de todo aquele que crê. Pastor, mas eu creio. Tem muita gente que fala que crê. Uma certa feita eu fui falar de Jesus para uma pessoa, a pessoa falou assim: eu já tenho Jesus. Mas você conhece a palavra de Deus? Não conheço. Você ora? Não oro. Você tem uma vida de intimidade com o Senhor no dia a dia? Você caminhando na rua, no trabalho, na sua casa, você tem convicção que o Senhor está com você? Não. Isso é comum. Mas esse poder, ele atua na vida dos que creem. Dos que permitem as vendas dos olhos ser arrancadas pelo poder do Espírito Santo. Ser arrancada a cegueira. E aqui, a Bíblia diz assim: todo aquele que crê, primeiro do judeu. Por que primeiro do judeu? Por que a Bíblia fala aqui, o apóstolo Paulo escreveu, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Paulo a escrever, primeiro do judeu? A Bíblia diz assim: e ele veio para os seus, e os seus não o receberam. Primeiro do judeu. O judeu que pratica a lei. E Jesus Cristo disse: eu não vim para abominar a lei, eu vim para praticar a lei, para que a lei fosse cumprida em mim. Se havia oferta de sacrifício de cordeiro na lei, ele foi o cordeiro. Se havia sangue de animais derramados para cobrir o pecado, ele foi o sacrifício, ele foi o cordeiro que derramou o sangue. Primeiro para o judeu. Aí Jesus Cristo disse: eu vim primeiro para... Ele veio primeiro para o judeu. Para o judeu, para os seus. Mas os seus não receberam. Os seus os desprezaram. Os seus não quiseram a presença dele. Primeiro para o judeu esse evangelho veio. Para os praticantes da lei de Moisés. E aí? Jesus Cristo cumpriu a lei nele e escreveu, através da sua vida, o evangelho, que é o poder de Deus. Repita comigo: Jesus Cristo, com a sua própria vida, escreveu o evangelho. Sabe de uma coisa? Jesus quer, através de você, escrever uma história. A história dele se tornou o evangelho. E Ele quer, através de você, escrever uma história que se tornará o Evangelho também na terra. O Evangelho, você será a carta aberta de Deus, do Evangelho do Senhor na sua casa. Você será a carta aberta do Senhor, o Evangelho no seu trabalho. Você será a carta do Senhor onde você passar. Você será aquele que semeia o Evangelho, que é o poder de Deus, que transforma. E depois, para o grego.
Como assim, pastor? Depois para o grego? Depois para o grego. Por que Paulo ele teve esse cuidado de escrever aqui depois para o grego? Existem tronos na Grécia, que nasceram na Grécia. Lembram da mitologia grega que um dia eu expliquei aqui? Zeus, Platão, Mercúrio e tantos outros. Cada um desses é um trono ligado ao horóscopo que as pessoas seguem e adquirem para a sua vida e tomam posse daquilo na sua vida. E aí o apóstolo Paulo ele vem e escreve dizendo, não só para o judeu que praticava a lei, mas também para o grego que tinha outros deuses. Então quem tem outros deuses também deve receber o evangelho, porque aí terá um só Senhor, um só Deus, e será um só povo. Viver uma vida totalmente renovada pelo Espírito Santo. E aí quando fala-se sobre aquele que crê, quem não crê são aqueles que o diabo cegou. A Bíblia fala sobre isso? Vamos ler a Bíblia falando sobre isso. Olha o que a Bíblia diz, segundo os Coríntios 4:4, o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto dizendo, o Deus, está vendo o Deus com D minúsculo? O Deusinho, que tem muita gente que coloca ele grande, mas ele é nada perto do poder de Deus que habita em nós. O poder dele é nada. Não queiram colocar grande aquele que é menor do que o nosso Deus. O Deus dessa era cegou o quê? O entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que nós lemos no versículo anterior, que é o poder. O Evangelho é o Evangelho é o? Fala poder com poder. Vamos lá? O Evangelho é o? Poder. O Evangelho é o poder e o Deus dessa era cegou o entendimento dos que não creem, dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essas pessoas que estão cegas e estão aí na inutilidade do pecado, estão vivendo de pecado em pecado, estão vivendo uma vida medíocre, estão vivendo uma vida de declínio espiritual, declínio físico, declínio familiar, declínio financeiro, declínio profissional, estão declinando. E aí nós vemos em Atos, falando claramente o que o Senhor conquistou para nós. Atos 26:18 diz assim, vamos ler no 3, 1, 2, 3. Para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Como assim? Esse versículo descreve tudo. Eu acho interessante uma coisa que o pastor Jamel, ele fala nas orações, nas terças e nas quintas, aqui às 6 horas da manhã. Ele fala assim, será que a igreja está entendendo o que o Espírito está falando à igreja? Será que o Espírito Santo está entendendo o que o... Será que as pessoas estão entendendo o que o Espírito Santo está falando à igreja? E aí, nós temos orado aqui e pedido, Senhor, abra o entendimento da tua igreja, para que entendam e tenham discernimento daquilo que o Senhor está falando. O Senhor está preparando você
para grandes coisas que estão chegando aí. Porque uma das coisas que acontecerá, que é promessa do Senhor na palavra dele, é que a igreja do Senhor crescerá muito nos últimos tempos, e você é a igreja do Senhor. O Senhor precisa de você grande, o Senhor precisa de você crescendo, e nós vemos aqui dizendo, para abrir-lhes os olhos, o evangelho do Senhor veio para abrir os olhos e convertê-los. Converter é mudar o caminho, é mudar a rota. Por que você continua no mesmo caminho, sabendo da verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará? Não continue na mesma rota, você conhece a verdade, faça o que é necessário ser feito. Entenda o que o Espírito Santo está dizendo, convertê-los das trevas para a luz. É isso que o Senhor quer fazer na sua vida. E nós vemos aqui algo que nos chama a atenção. Converter das trevas para a luz. E do quê? Está escrito lá? E do quê? E do poder de Satanás. Nós lemos que poder é o quê? Autoridade, legalidade. Quem não está em Cristo está sobre o poder de Satanás, porque no mundo espiritual não existe lugar neutro. Ou você está em Cristo, ou você está com Satanás. Ou você está debaixo das asas do Senhor. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, ele descansará. Ou você está nesse lugar, ou você está sobre o poder de Satanás. Não existe neutralidade. Ou você está sobre o poder de Satanás, ou pelo poder do Senhor. E aqui a palavra de Deus diz, e do poder de Satanás, ele converteu você. Do poder de Satanás, ele quer converter você. Do poder de Satanás para Deus, para o poder de Deus, para o domínio de Deus. Porque sem um Senhor você não fica. Ou você tem Satanás como Senhor, ou você tem o Senhor Jesus como Senhor. Porque muitos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. E o Senhor te chama, a fim de que recebam o perdão dos pecados. Ah, é só o perdão dos pecados? Não, a herança entre os que são santificados pela fé em mim, diz o Senhor. Repita comigo, eu quero receber do Senhor o perdão dos pecados e a herança que Ele tem para mim. Se isso é verdade, aplauda o Senhor mais forte que você pode. O perdão dos pecados e a herança. A herança de quem? A herança dos que são santificados pela fé. É a herança dos que estão dizendo que está tudo bem continuar no pecado? É a herança dos que estão dizendo que viver de qualquer jeito está certo? Não, a herança dos que estão vivendo a santificação. A busca da santificação. A busca da integridade para com o Senhor. A busca da entrega do controle da sua vida para o Senhor. E a Bíblia diz, não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. É o poder do Senhor. Ele veio para converter-nos do caminho mau. Ele veio para mudar a nossa vida. Mas interessante, ele veio para, através desse evangelho, promover mudança de caráter. Porque converter, tem muita gente que pensa assim, o poder de Deus é somente quando uma pessoa recebe o êxtase do Espírito Santo e recebe poder que não consegue ficar de pé e treme o seu corpo de alto a baixo e cai no chão e a sua carne não suporta a glória de Deus. Não é só isso o poder de Deus. O poder de Deus,
ele se manifesta principalmente no novo nascimento. E o novo nascimento, ele é manifesto através da mudança de caráter. O que é caráter? Caráter é o que você é quando ninguém que te conhece não está vendo você. Caráter é aquilo que você faz quando ninguém está te vendo. Caráter é aquilo que você é, primeiramente para com Deus. Caráter é como Deus te vê, porque Deus lê até os seus pensamentos. Caráter é isso. E quando o Evangelho, o poder do Evangelho atua em nós, o nosso caráter é mudado. O nosso caráter é transformado. E aí o que acontece, pastor? Acontece a manifestação do poder de Deus pelo fruto do Espírito. Tem gente que não gosta desses versículos. Por quê? Porque acha difícil praticar. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Você já viu alguma lei humana contra isso aqui? Você já viu alguma lei de algum país contra isso aqui? Contra essas coisas, não há lei. E sabe de uma coisa? Quem tem esse fruto e manifesta esse fruto por inteiro, sempre será bem-sucedido nessa terra. Quer ser bem-sucedido nessa terra? Através do Evangelho, que é o poder de Deus, manifeste o fruto. Porque aqui fala o fruto, não são os frutos. Está falando de o fruto. Por que a Bíblia teve o cuidado de escrever aqui o fruto? Porque teria gente que ia falar assim, eu estou manifestando só o outro fruto, esse outro não. Eu manifesto só o... Vamos ver aqui o mais fácil. Eu estou manifestando só a alegria. Mas paciência é difícil. Mas mansidão e domínio próprio é difícil. Então, assim, esse fruto eu não manifesto, não. Aí a Bíblia teve o cuidado de escrever assim, é um fruto que tem todas essas características. Não tem como você ser apenas uma parte do fruto. Ou você é, ou você não é. Quando nós falamos aqui sobre o fruto do Espírito chamado amor, repita comigo, amor. É fácil amar quem está falando mal de você? Sim? Não. Esses dias eu ensinei aqui, na quarta-feira, falando a respeito daquela parte na Bíblia que diz: será dado a você uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Quando você vai lá no contexto daquele capítulo, ele está falando: ame aos que vos odeiam, perdoem os que vos maltratem. Aí diz mais na frente assim: a medida que você medir, será medido. Ou seja, o que você fizer, você vai receber de volta. Porque uma coisa Deus é, justo e fiel. Ele é justo e fiel. E a questão é, o Senhor te chama para ter o fruto do Espírito. Estão falando mal de você? Estão provocando ódio em você? Mas você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. O Espírito Santo se move em você.
E aí, o Espírito Santo está aí ou não? Pastor, mas eu não consigo. Mas não é pelo seu poder, o poder não é seu, você não é a fonte. Diga, eu não sou a fonte do poder. O poder é dele. É ele atuando em mim. Eu só tenho que morrer. Você já viu o morto reclamar do lugar que está sepultando ele? Você já viu o morto falar, eu não gostei dessa roupa que colocaram em mim? Morto não tem vontade. A Bíblia diz, quem quer seguir-me, Jesus disse, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo significa eu morri. Eu morri para a minha vontade, eu morri para mim mesmo. Eu vou perdoar os que me odeiam. Os que me odeiam eu vou amar. Aqueles que me perseguem eu vou perdoar. Aqueles que falaram mal de mim eu vou perdoar. Porque o Espírito Santo habita em mim e eu produzo o fruto do Espírito. O Evangelho é o poder de Deus e o Senhor quer manifestar o Evangelho através de você. É muito fácil falar eu sigo a Jesus, mas o Senhor quer você como uma carta aberta. Os seus atos, as suas atitudes, as suas ações falarão mais alto do que as suas palavras. Existem muitas pessoas usando palavras para convencer. O Senhor quer que você fale menos e haja mais pelo fruto do Espírito, em nome de Jesus. Diz o Senhor. Quantos podem aplaudir a Ele? Amor, alegria, paz. E aí, você é promotor da paz? Ou onde você chega acontece problema? Você promove a paz, ou onde você chega acontece guerra? Porque você causa discórdia. Você é paciente? Ou você nem espera as pessoas falarem com você e você já respondeu? Você é amável? Ou as pessoas te veem como uma pessoa odiosa? Você tem bondade? Você tem fidelidade? Você tem mansidão? Em outra versão fala sobre longanimidade. Ser longânimo. O que é ser longânimo? É demorar, manifestar a resposta. Tem horas que temos que ser longânimo. Sabe aquela hora que te provocam? E que o seu ego, porque é o ego que faz isso, o orgulho. Eu tenho que responder, eu não posso levar desaforo para casa. Eu não vou levar desaforo para casa, eu vou responder. A longanimidade morreu. Mas o Senhor te chama para manifestar o poder do Espírito. O poder do Espírito manifestado na sua vida com domínio próprio, é dominando você. Lá no versículo que fala, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante, lá naquele capítulo, fala para nós, se alguém bater na sua cara, dê a outra face. Isso é fácil. Mas eu vou repetir uma coisa, o poder não é seu e você não é a fonte do poder. Só permita que o poder seja através de você. Aí se tornará fácil. Morra o ego, morra o orgulho. Que o orgulho nosso morra. E quando eu estou aqui ministrando a palavra, o Espírito Santo ministrou antes em mim. Hoje, em 40 minutos, eu escrevi o esboço dessa palavra. A Nayana falou assim, mas já? Eu falei, não. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra o Senhor não me dá, não é agora. O Senhor ministra a palavra durante a semana. É durante a semana. É durante aquele momento que alguém me provoca, o Espírito Santo fala, ei, é o fruto do Espírito. É durante a semana que alguém fala mal de mim, aí o Espírito Santo diz, ei, lembra do fruto do Espírito? Lembra da longanimidade?
Porque se for lá nos coach da vida, aí eu sou dominante e para outros sou colérico. Aí algumas pessoas dizem, mas como, pastor? Eu falei, o negócio é que o Espírito Santo faz o domínio próprio manifestar. A longanimidade manifestar. Eu estou aqui pelo Espírito Santo manifestando algo, ministrando algo sobre vocês que o Espírito Santo antes ministrou em mim. Tem gente que eu acho interessante, que fala assim, hoje o pastor deu chicotada até. Nossa, ei, eu levei as chicotadas antes de você. Porque é a palavra que transforma. E essa palavra não é minha. É dele. Ele é a fonte. Ele é a fonte inesgotável. E se nós colocarmos em prática esta palavra, em tudo seremos bem-sucedidos nessa terra. Em tudo seremos bem-sucedidos nessa terra. Mas temos que fazer morrer a velha natureza para que a palavra se manifeste através de nós. Essa palavra que é viva, essa palavra que é eficaz, essa palavra que transforma. Porque nós, quando temos o fruto do Espírito, nós passamos a ter os olhos do Senhor, os ouvidos do Senhor, a mente do Senhor. E aí nós compreendemos o que Paulo escreveu aos Efésios 6 e 12, dizendo, pois a nossa luta não é contra os seres humanos, a sua luta não é contra aquela pessoa que está despertando o seu ódio, aquela pessoa que está te afrontando, aquela pessoa que está fazendo mal para você, aquela pessoa que te traiu. A sua luta não é contra os humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Ei, mas eu te chamo para um fato. A palavra do Senhor diz que eu e você habitamos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós estamos acima dos principados e potestades. Não haja como quem está por baixo, mas haja como quem está por cima. Você está com Jesus, Ele está com você. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiveres em mim, pedirão o que quiserdes e vos será concedido, diz o Senhor. E o Senhor te chama para um nível mais alto. Saia do nível humano e vá para o nível sobrenatural. Nós não andamos pelo que vemos, nós andamos pelo que cremos, e nós cremos na palavra de Deus. É na palavra do Senhor. Porque quando temos a mentalidade de Jesus, nós manifestamos o fruto do Espírito. E a palavra do Senhor, ela revela algo. Jesus Cristo sendo insultado, Jesus Cristo sendo maltratado, Jesus Cristo sendo humilhado. Colocaram uma coroa de espinhos e disseram, colocamos essa coroa porque você é o rei. Mas uma coroa de espinhos que penetrou até o seu crânio. Chicotearam, cuspiram, maltrataram, fizeram ele arrastar uma madeira pesada durante muitos metros. Ele caía, levantava, porque o peso daquela madeira representava o peso dos meus e os seus pecados que estava sobre ele. Porque o sofrimento que ele absorveu no corpo, na alma e no espírito,
Não foi só o peso da cruz, não foi só os pregos nas mãos, não foi só a coroa na cabeça de espinhos, não foi só as chicotadas, o furo da lança, mas foi as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas mágoas, os nossos traumas, as nossas decepções, tudo estava sobre ele. Ele carregou esse peso por nós. Mas não esqueça, um dia ele disse, antes de entregar a sua vida ao Pai: Pai, tudo está consumado. Ele consumou. E veja só, Lucas 23:33, a palavra diz: quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. E eles dividiram as roupas dele, tirando sorte. Colocaram na cruz, com a coroa de espinhos, com pregos nas mãos, com chicotadas nas costas. E se não bastasse isso, tiraram a roupa e lançaram sorte sobre a roupa. Esse é o nosso modelo de imitação. Porque ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É assim que você deve agir. É assim que devemos viver. Não é na nossa justiça, mas é na justiça daquele que está sobre céus e terra. Quer ser Jesus andando na terra? Quer ter a mentalidade dele? Absorva a palavra e pratique. O Evangelho é o poder de Deus. Saia das trevas e vá para a luz. Faça morrer todo o ego, porque o ego tem que morrer. Jesus Cristo, a Bíblia diz, ele esvaziou-se de si mesmo. E eu e você só romperemos nessa vida se esvaziarmos de nós mesmos. Porque dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Se você está cheio de coisas do inferno, o Espírito Santo não vai te encher. Mas que você derrame. Fique de pé, diminua as luzes, por favor. Feche os seus olhos nesse momento. Eu quero falar com você que foi confrontado pela palavra, não por mim, mas pelo Espírito Santo. E você tem a consciência que você precisa ser cheio desse poder. Você vai sair do seu lugar e vir aqui à frente, porque eu vou orar para que você receba poder, porque somente por esse poder você vai conseguir transitar no sobrenatural em Jesus.